Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade que Papai do Céu nos concedeu de podermos mais uma vez meditar na sua palavra. Meditar em assuntos relevantes, fazer reflexões poderosas e com certeza ser abençoado pela palavra de Deus. Se você deseja ter um dia especial, um dia diferente, você está tomando a decisão certa, reservando esses poucos minutos para meditar na palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve para que você não perca mais nenhum momento com Deus, tá certo? Deixa o seu gostei também para que essa meditação alcance mais e mais pessoas. Nessa ocasião, eu quero te convidar a fechar teus olhos para nós buscarmos mais uma vez a presença de Deus em oração e logo em seguida nos aprofundarmos e refletirmos na mensagem que Papai do Céu reservou para nós hoje, tá certo? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Ela que tem sido o instrumento aqui na Terra para ser o nosso guia, o instrumento para nos direcionar, mostrar o caminho, para nos corrigir, nos exortar, chamar a nossa atenção àquilo que de fato importa, que de fato é a Tua presença. E nessa ocasião o Senhor possa visitar cada lar que está aqui, demandando esse tempo contigo, para poder ter esse relacionamento firmado na Tua Palavra. Abençoa cada um deles, Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece e eu sei disso. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, dá-nos a Tua paz. Nós te pedimos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Camel Divino. E aí você deve estar perguntando, Davi, tu falou a palavra certa? Olha direitinho aí. É isso mesmo, gente. Nós vamos entender. Mas antes, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no primeiro livro. Qual é o primeiro livro? Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 14. Nós vamos ler aqui o verso 18, que diz assim, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Primeiro vamos entender o que é o camel. Camel é, vamos dizer assim, é a palavra que identifica um personagem que, teoricamente, não tem nada a ver com a história. Sabe aqueles filmes que, às vezes, aparece uma celebridade que não tem nenhum envolvimento, não faz parte da história, mas ele aparece ali só para, podemos dizer assim, abrilhantar, né? Só para, vamos dizer assim, fazer com que os fãs, as pessoas que dão audiência, assistam, brilhem os seus olhos, para trazer brilho à cena em si? Pois é isso que denomina camel. Dentro do contexto que nós lemos aqui, Melquisedeque, ele aparece assim de maneira bem inusitada. Abraão, ele tinha entrado em uma guerra que não era uma guerra dele. Infelizmente, o seu sobrinho Ló foi pego ali e se tornou refém. E aí, como forma de preservação da vida do seu sobrinho, Abraão entra em uma guerra aparentemente perdida, mas que ele, juntamente com o seu povo, com as pessoas que estavam com ele, os seus familiares, os seus servos, vão para a guerra e conseguem ali a vitória. E quando ele está retornando da vitória, ele se depara com um personagem inusitado. Esse personagem nada mais é do que o rei de Salém, conhecido pelo texto como Melquisedeque. Melquisedeque, aparentemente, não tinha motivos para aparecer na história. Não existe uma razão para que Melquisedeque apareça. É tanto que nem é apresentado nenhum contexto anterior nem posterior sobre esse personagem Melquisedeque. Ele do nada aparece ali na história. A Bíblia diz que ele trouxe ali pão e vinho. E eu imagino que ele aproveitou a ocasião para conhecer Abraão, aquele herói inusitado. E ali eles tiveram um bate-papo. E ali ele se identificou. Ele diz, olha, eu sou o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Invisível. O mesmo Deus que Abraão seguia. Normalmente a gente conhece a história de Deus por meio de Abraão. Só que, pasmem, nessa história aparece um outro adorador do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E esse outro adorador era Melquisedeque, que também se intitulava como sacerdote desse Deus. É tanto que, dentro do contexto da história, Abraão ele devolve o dízimo, né? E aqui nós temos o primeiro relato de um dos primeiros dizimistas na palavra de Deus. Foi Abraão. Esse dízimo foi de quê? Foi dos
espólios que eles tinham conquistado na guerra a qual ele tinha se envolvido. Mas sabe, ainda tem um camel na Bíblia ainda mais importante do que Melquisedeque. É um que, até mesmo no Novo Testamento, apresenta como sendo um Melquisedeque melhorado, refinado, para não dizer divino. Eu estou falando de Jesus Cristo. Não é segredo para ninguém que o Senhor, ele sempre demonstrou o seu apreço, o seu amor, né, o seu desejo de se relacionar com os seres criados, com os seres humanos. No Éden, quando Adão e Eva ficaram com medo por ocasião do pecado, eles se esconderam da presença de Deus. Mas nem mesmo assim, nem mesmo Deus sabendo tudo o que tinha acontecido, Deus deixou de buscar os seus filhos. Quando o povo sai do cativeiro egípcio, ele diz, olha, arma uma tenda no meio do arraial, no meio da cidade de Israel, porque eu quero estar no centro do povo. Eu quero estar no meio, para que todos se reúnam ao meu redor. E aí no Novo Testamento, a gente tem a pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, com o desejo, mais uma vez, de se aproximar dos seres humanos, com o desejo de apresentar a presença de Deus. É tanto que existe um texto bastante conhecido que diz o seguinte, olha, Deus, ele tem falado de várias formas, ele se utilizou de profetas, ele se utilizou de várias coisas, mas nos dias atuais, ele tem se utilizado da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o grande camel divino, porque Jesus Cristo é um personagem inusitado, que aparece no meio do grande filme do mundo a qual eu e você vivemos. Perceba que quem traiu o relacionamento foram nós. Nós traímos a confiança, nós, os seres humanos, decidimos desobedecer. Não havia nenhum motivo para Deus continuar insistindo nesse relacionamento. Afinal de contas, ele é a parte traída. Mas mesmo sendo a parte traída, ele deseja ainda manter esse relacionamento. E nessa grande história a qual eu e você estamos envolvidos, o camel Jesus Cristo aparece para simplesmente trazer uma mensagem muito importante que às vezes eu e você esquecemos. Sabe qual é a mensagem? Eu e você somos muito importantes para Deus. A gente não é pouco importante, a gente é muito importante, a ponto de Deus se tornar Emanuel, um Deus conosco. A ponto de Deus assumir a forma humana para se assemelhar ainda mais comigo e com você. É fato que Jesus era perfeito, inculpável, não tinha nenhum pecado, mas ele assumiu a aparência minha e sua, a aparência de ser humano. Quer uma demonstração de privilégio mais que essa? Às vezes a gente se sente mal por algumas falas que a gente escuta no decorrer do dia, e às vezes a gente fica se sentindo nada. E hoje, eu conversando com minha esposa, eu até falei essa frase para ela. Eu disse o seguinte, olha, quando alguém te disser que você não é ninguém, diga o seguinte para ela, ninguém é perfeito. Se você não entendeu, eu vou repetir. Se alguém te disser que que você é um ninguém, diga, ninguém é perfeito. Porque é assim que Papai do Céu enxerga a mim e a você. Talvez aos olhos das pessoas que nos cercam, eu e você sejamos um ninguém. Mas esse ninguém, e esse ninguém aí, aos olhos de Deus, é a menina dos seus olhos. É, vamos dizer assim, o bem mais precioso de Deus. A ponto de, escute bem, a ponto de ele dar-se em sacrifício por mim e por você. Durante a sua vida, você terá muitas oportunidades de escolhas, mas tem uma que você não pode deixar de escolher ou não pode evitar ela. É a escolha de escolher o lado de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós meditamos no estudo da palavra, nós chegamos ao fim, lá no livro de Apocalipse, e lá apresenta como será o desfecho desse mundo. Ele diz o seguinte, que o Cordeiro, Jesus Cristo, venceu. E aqueles que ficarem ao lado de Jesus, aqueles que fizerem a vontade de Jesus, aqueles que se desejarem e se deixarem se relacionar com Jesus, irão vencer junto com eles. Você deseja também ser um vencedor? Escolha hoje Jesus.
porque Ele deu o privilégio de fazer parte da minha e da sua história, simplesmente para demonstrar o quão importante nós somos e o quão desejoso Deus está de se relacionar comigo e com você. Chegamos ao fim de mais uma meditação, de mais um momento com Deus. Hoje falando sobre o Camel Divino, o grande personagem inusitado, que deseja, vamos dizer assim, todos os dias, fazer parte da minha e da sua vida. Permita que ele hoje faça parte do seu dia, que ele seja a estrela do seu dia, a ponto de tornar o seu dia uma bênção, tá bom? É isso? Papai do céu te abençoe e te proteja de todo mal. E que ele te traga aqui novamente amanhã. Até a próxima e tchau, tchau.